Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E é com muita satisfação e alegria que estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, para mais um estudo, mais um aprendizado, deixar as dificuldades, os desafios lá fora e aqui a gente ficar sintonizado com o que viemos aprender, né? Então, nós vamos passar para algumas informações, né, que a gente costuma sempre dar. Nós temos aqui na frente da casa um quadro de avisos com toda a programação da casa, o horário das palestras, os trabalhos, né? Então, quem tiver interesse, quem quiser conhecer melhor, é só ir ali naquele quadro e verificar lá os horários e os dias, né, dos trabalhos na casa. Então, eu só vou falar de alguns aqui, porque o nosso tempo é curto. Nós temos um trabalho aqui na casa, que é as cestas básicas, né, onde a gente atende 80 famílias e que nesse exato momento nós estamos precisando de óleo, né? Então, óleo, leite em pó, arroz, feijão, açúcar, mas o mais requisitado no momento seria o óleo, né? Então, nós agradecemos desde já quem pode colaborar. Muito obrigada, porque, além de fazer bem para a gente, ajuda muita gente, né? E nós também temos um outro trabalho, né? Essas famílias são... Segundo sábado de todo mês, elas vêm aqui, assistem uma palestra e levam a cesta básica, tá? Que já são cadastradas, né? Nós também temos um trabalho de sexta-feira, que é dos dependentes químicos. Qualquer tipo de dependência acontece às 20 horas, tá? Temos também sábados palestras às 15 horas, temos a entrega dos lanches às 5h30, né, Paulo, mais ou menos? Que é aqui na Redondeza. E aí, no caso de alguém precisar ou querer, né, vir aqui, fazer parte desse trabalho, ou vir ajudar mesmo, né, a preparar os lanches, o café. Então, é só vir aqui, mais ou menos umas 5 horas, né, mais ou menos é o horário. Aí a gente sai daqui e vai aqui na Redondeza, ali, Carandiru, Tietê, e entrega os lanches, tá? Nós temos evangelização infantil no domingo, no horário da palestra, que é 10 horas da manhã, tá? Não é só brincadeira, eles vêm aqui também para aprender sobre o espiritismo, sobre, né, de maneira lúdica, né, que é interessante isso. Então, nós começamos sempre com um agradecimento, uma prece. Então, quem preferir, fechar os olhos, se acomodar melhor na cadeira. Então, vamos sintonizando já com todo esse ambiente que foi preparado e agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, de dispor do nosso tempo para investir em nós, em nosso aprendizado. Então, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade bendita, por toda essa espiritualidade aqui nessa casa, que nos recebe com tanto carinho, que nós já podemos sentir através desse ambiente, que já está preparado, sereno, tranquilo, e que nós já conseguimos sentir. Então, Mestre, muito obrigado por tudo, Pai, por todas essas oportunidades que o Senhor nos coloca para aprendermos, para nos melhorar, esses desafios que são colocados em nossa vida, para nos tornar menos egoístas, menos orgulhosos. Obrigado, Mestre Jesus, por tanta coisa que o Senhor nos oferece. E por isso estamos aqui. E essa vida que, né, a oportunidade de ver o sol, de ver os pássaros, a floresta, gente, isso não tem preço nenhum. É só a satisfação de reconhecer e sentir e a gratidão de ter um Pai. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Que assim seja. Então, o tema da noite,
Alegria e Vida, do Momento Espírita. E quem vai fazer a palestra aqui é a Vanilda hoje. Seja bem-vinda, Vanilda. Obrigada. Então, boa noite a todos. Todos alegres? Então, nós vamos falar então, um pouquinho desse tema, Alegria e Vida. E esse tema foi escrito por Divaldo Pereira Franco, através do espírito de Joana de Ângeles. Então, alegria e vida. Se nós pararmos para pensar, nós vamos deparar que... Será que hoje nós temos a mesma alegria de um tempinho atrás? Se a gente começar a analisar a nossa infância, a nossa vida adulta e trazê-la para os dias de hoje, nós temos a mesma alegria que tínhamos lá atrás? Nós vamos verificar que a maioria não. Por quê? O nosso planeta está vivendo momentos que nos traz preocupações, conflitos, desarmonia. E, com tudo isso, nós deixamos a alegria e colocamos a tristeza no nosso dia a dia. Só que, a partir de hoje, quando nós terminarmos aqui a abordagem do tema, nós vamos ver que nós somos errados. Nós temos que ter alegria em nossos corações, alegria em nossas vidas. Toda essa situação, esse momento difícil pelo qual o planeta está passando, isso tudo faz parte da nossa evolução. Isso tudo já está programado, porque o nosso planeta, ele é um planeta de expiação e provas. Então, todos nós aqui encarnados, nós temos a necessidade, para a nossa melhora, para a nossa evolução, estarmos passando por todos esses problemas e por todas as dificuldades que nós passamos. Se nós formos lembrar, na época de Jesus, o que nós fazíamos com aqueles nossos semelhantes que faziam algum ato errado? Nós jogávamos eles aos leões e ainda assistíamos e aplaudíamos. Não era assim? Hoje, nós já nos compadecemos, hoje nós já melhoramos um pouco. Qualquer tristeza, qualquer situações difíceis, já nós não temos aquele sentimento lá atrás de aplaudir, né? Nós já sensibilizamos mais os nossos corações, nos entristecemos com as situações. Então, os sentimentos, nós já melhoramos um pouquinho. E tudo isso, todos esses momentos difíceis que nós estamos passando, né, nessa geração presente, nesses momentos atuais, tudo isso faz parte da nossa evolução. Nós sabemos que o nosso planeta, ele então está nessa mudança, já iniciou a mudança. Nós já iniciamos a mudança de expiação e prova para regenerador. Só que essa mudança, gente, é lento, como é lento a nossa mudança interior. Nós vamos nos modificando e nos aperfeiçoando pouco a pouco. Cada encarnação nós melhoramos alguma coisa no nosso comportamento. Só que nós, inteligentes que somos, nós evoluímos muito a nossa parte intelectual. E a moral ficou para trás. Então, se nós fôssemos um avião, uma asa estaria lá e a outra estaria aqui, ó. Não está nem na parte mediana, está lá embaixo. E isso nós temos que modificar, nós temos que equilibrar a nossa inteligência com a nossa moral. Aí sim nós vamos ser seres melhores, mais felizes. Para essa mudança, então, se a gente começar a avaliar, nós vamos ver que a nossa inteligência fez com que nós progredíssemos cientificamente, tecnologicamente, e aí o homem, com esse progresso, sua alegria parece ficar mais distante. Outra coisa que nós fazemos é com relação
aos nossos bens. O que nós queremos adquirir como seres humanos? Bens materiais. Nós vivemos a matéria e vivemos isso diariamente. Nós estamos sempre em busca de mais conquistas, de mais propriedade, de mais bem. Por quê? Nós pensamos que desta forma seremos felizes, né? E eu costumo dizer o seguinte: quanto mais a gente corre atrás da felicidade, na mesma proporção ela corre da gente. Nós temos que aprender a ser felizes no hoje, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos. Porque nós sempre colocamos um passo à frente. Eu só vou ser feliz quando eu conquistar a compra daquele carro novo. Aí sim eu vou ser feliz. Quando nós conquistamos o carro novo, nós já temos outros objetivos para a nossa conquista. Então, nós vamos empurrando a felicidade. Ao passo que, se nós agradecermos ao nosso Pai Criador, pelo que nós somos, pelos que nós temos, e começar a olhar um pouquinho para trás, nós vamos ver seres semelhantes a nós, seres humanos, que estão muito mais dificuldades, com muito mais objetivos que o nosso. Então, nós temos que começar a colocar a alegria nos nossos lábios, nos nossos corações, e entendermos o quê? Que nós temos que baixar a bola do nosso orgulho, começarmos a tratar todos os nossos irmãos como irmãos, praticarmos o bem, porque só assim nós vamos auxiliar, então, nessa mudança do nosso planeta, né? E o nosso texto, ele nos diz assim: as conquistas realizadas pelo ser humano nessas últimas décadas, no micro e no macrocosmo, fazem com que o sentimento de poder passe ali a alimentar o ego. Perceber que pode penetrar, desvendar e manipular o mundo microscópico é motivo de muito orgulho. Por isso que eu digo que a nossa inteligência, ela está além da nossa moral. Por quê? É nesse momento aqui de nós conseguirmos manipular o mundo microscópico é que o orgulho se acerba. Então vamos lá. Os medicamentos que curam, tudo isso são o quê? São micro-organismos. Então, o homem, com a sua inteligência, ele consegue, ele luta, 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 estuda, 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 e consegue o quê? Então, os medicamentos para combater as nossas doenças. E isso é motivo de orgulho para ele. E isso é motivo com que o homem, além do orgulho, ele se sente, então, como diz aqui, ele consegue penetrar, desvendar e manipular o mundo microscópico, e isso é motivo de muito orgulho. Então, ele fica orgulhoso. Quando nós olhamos, então, os nossos astros que estão ao nosso redor, da mesma forma, com a inteligência, com as conquistas, e sabermos que podemos chegar a algum outro planeta, isso também é um motivo de muito orgulho para o ser humano. E isso, aqui no texto nos diz, essas descobertas propiciam que a criatura comece a sentir um tanto quanto o Criador, pois que não tem outra visão da realidade da vida. Então, quando nós fazemos essas descobertas, a gente se sente, então, orgulhoso e se sente com poder. E ele faz aqui a comparação que, então, nós sentimos um pouco Deus, né? Com essas conquistas, com essas coisas que conseguimos manipular. Mas, se nós tivermos os olhos para olhar e sentir a grandeza que é o nosso Criador, nós vamos baixar a nossa bola, né? Nós vamos entender que falta muito para nós aprendermos para um dia chegar até os pés do nosso Criador, né? Então, ele nos diz assim, e apesar das nossas conquistas, não se sente alegre. Nós não nos sentimos com alegria, apesar de todas essas conquistas. Por quê? É natural nós, hoje, nos compadecermos com as tristezas dos nossos irmãos, né? Então, nós não podemos ter, assim, aquela alegria total, aquela felicidade real, se nós começamos a ver o nosso irmão em sofrimento. Há cerca de aí
10, 20 anos atrás, quando a gente vivia essa situação, nós pensávamos o seguinte: mas tudo isso, quem tem que resolver é os nossos governantes. Não era isso que nós pensávamos? Hoje, olha só a modificação. Hoje nós pensamos o seguinte: vou ver o que eu posso fazer para ajudar o nosso irmão. A nossa mudança, ela é pequena, mas ela está acontecendo. É que nós, às vezes, não paramos para pensar. Tudo isso é mudança. Agora, o que nós paramos para pensar e para ver é o que a mídia divulga. Então, nós vemos na mídia que aconteceu um crime, aquilo fica dias e dias propagando aquela mesma situação. Então, parece que nada muda, não tem modificação. Ao passo que nós nos compadecemos dessas situações e não queremos que isso continue e perpetue. Então, nós temos o quê? Que fazer as nossas orações, fazer com que essas situações nós não mentalizamos e ficamos em volta desses problemas, porque isso só vai criar uma irradiação, né, nebulosa em torno de nós, e até aqueles bondosos amigos da espiritualidade que querem nos auxiliar, nos ajudar. Se nós criarmos essa redoma, ele vai simplesmente afastar de cada um de nós, né? O texto ele ainda nos diz assim: quando o homem se entender como filho de Deus, herdeiro da sua inteligência suprema do universo e causa primeira de tudo o que existe, mudará a sua maneira de ser. Então ele vai deixar de ter aquele orgulho por conquistas que ele fizer e entender que ele, então, como filho de Deus, dessa inteligência suprema, então ele vai deixar, então ele vai mudar a sua maneira de ser, né? E nós devemos, como eu disse, nós vivemos muito a parte material, nós devemos de modificar os nossos pensamentos e nossas ações. Como eu disse, na época lá de Jesus, quando se atirava aos nossos companheiros, aos leões, nós aplaudíamos, né? Hoje nós já mudamos um pouco, nós compadecemos dessas situações. Mas essa mudança, nós temos que entender o quê? Que nós somos seres, espíritos, quanto espíritos imortais. Então, nós temos uma eternidade pela frente. Então, nós devemos viver o nosso hoje não como esse ser material que quer ter e ter. Nós temos que ser mais amáveis, nós temos que ser mais respeitosos com os nossos irmãos, nós temos que ser bondosos e caridosos para com todos, nós temos que ser bom para o nosso próximo, seja qual ele for. Porque muitas vezes a gente vem à casa espírita, ouve uma palestra, tal, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser caridoso, tal, mas aí a gente consegue fazer isso da porta do nosso lar para fora. E esquece que o primeiro ponto, que o primeiro local é dentro do nosso lar. Porque os mais próximos de nós são aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia. Não quer dizer que os demais não sejam próximos. São próximos, mas mais próximo é aqueles que convivem conosco. Já estamos nesse lar para quê? Para nós apararmos as arestas, as situações que deixamos de outras encarnações e necessitamos viver em conjunto justamente para conseguirmos nos amar, né? Então, a partir do momento que nós passarmos a vivenciar a vida como espírito imortal que somos e pensar que nós somos seres que necessitamos dos bens morais, que são esses bens que nós vamos levar para toda a nossa eternidade, porque os bens materiais nós não levamos, nem o nosso corpo físico nós não levamos, ele aqui fica. Então, nós vamos modificar a nossa maneira de ser e de pensar. Então, essa busca infinita pelos bens materiais, nós vamos começar a entender que eles são apenas empréstimos enquanto aqui estivermos. Nós temos o poder do uso somente. Quando nós tivermos essa consciência
Então, saber que nós somos seres espirituais, que nós devemos ter a nossa melhora, para quando daqui partirmos, levarmos algo, que são os bens morais que nós aqui adquirirmos, então nós vamos estar deixando de lado todo aquele nosso orgulho que temos dentro de cada um de nós. E não basta dizer, eu não sou orgulhoso, todos nós somos, né? É uma situação que é difícil nós modificarmos dentro de nós. Se nós pararmos para pensar nas nossas atitudes do dia a dia, nós vamos nos deparar com essa palavrinha, orgulho. E é o orgulho que faz a perdição da humanidade, né? Agora, quando nós aceitarmos como alguém que precisa de muita conquista na direção do bem, vai diminuir a nossa vaidade. Porque, além de orgulhosos, nós somos seres vaidosos, né? Não adianta dizer, não tenho vaidade. Não, nós somos assim. São situações que ainda falta para cada um de nós conseguirmos aí, cortar esses excessos, para que um dia realmente não temos nem o orgulho nem a vaidade. Porque é só assim que nós vamos enxergar os nossos irmãos como irmãos, né? Porque olha só a situação. Quando acontece algum crime, um criminoso aí mata várias pessoas, nós ficamos assim com um sentimento tão ruim para esse ser, né? Que se deparássemos com ele aí, a gente não tem noção do que a nossa reação seria. Nós não temos essa reação. Não temos nós não sabemos como iríamos reagir. Né? E são seres o quê? Iguaizinho a nós, criado pelo mesmo Criador, só que ainda não se despertou para o bem. Ele ainda está envolvido no orgulho, na vaidade mais exacerbadamente. E muitos, né, não têm o conhecimento, gente. Não conseguem nem acreditar que existe um Pai Criador, que Deus existe. Então, aí nós notamos o quanto mais atrasado do que nós essas criaturas estão. E se estão aqui junto conosco, para quê? Para o crescimento, para o entendimento, para a evolução desse ser também. Então, ao passo, se nós ficarmos lá ligando a televisão para ver num canal, em outro, e aquele outro, porque muitas pessoas assim fazem, né? Acabou a notícia que, deixa eu ver se está dando lá no outro canal, e vai mostrar, e fica naquela redoma, naquela situação, vimos, sabemos o que aconteceu, vamos parar, vamos fazer uma oração para aquela criatura e para todas as pessoas que estão envolvidas nesse meio. E o quê? Viramos a página. Porque só assim nós vamos nos manter o quê? Isento daquela redoma e daquela energia que corre pelo local. E assim nós vamos conseguir o quê? Nos desvencilhar daquela energia. E isso vai fazer com que essas situações também não nos atinjam da maneira que muita gente atinge. Tem pessoas que fica nesses canais de televisão o dia inteiro, e depois tem medo de sair na rua, depois entra em depressão. E nós sabemos que essas coisas ruins é menos de 1% da população mundial. Então, gente, 99% das pessoas não tem o mal dentro de si. Só que por que parece que é muito mais? Porque a mídia faz com que isso aconteça. Alguém vê a mídia divulgando que a casa oferece lanche aos sábados, final de tarde, para as pessoas necessitadas? Isso não dá ibope. Então, ninguém vai divulgar, né? Então, é isso que nós temos que colocar nas nossas mentes, né? Porque esse mal aí, nós temos que cortar, eliminar. Se nós ficamos ali na televisão olhando aquilo, que energia nós estamos atraindo para cada um de nós? As mesmas energias daquela situação, daquele ambiente. É a mesma coisa
se nós ligarmos aquele aparelhinho que todo mundo tem em casa chamado televisão, né? E ficarmos vendo lá filmes de morte, filmes de, sabe, de brutalidade e tal, que energia nós estaremos colocando dentro do nosso ambiente, do nosso lar? Essas mesmas energias que acometem essas pessoas que se comprazem com esse tipo de situação, né? Então, nós estamos ainda em busca do bem, né? E necessário se faz o mergulho na realidade. E nos diz assim: enquanto vivermos apenas em busca da conquista na área material, estaremos trilhando somente a linha horizontal da vida. Ao buscarmos o crescimento também na linha vertical, nos aprimorando na conquista das virtudes da ética, do sentimento moral, a alegria nos visitará. Olha só o texto, né? Quando nós, então, nos modificarmos e irmos em busca do aprimoramento nas virtudes da ética, do sentimento moral, a alegria irá nos visitar, né? Então, assim nós vamos nos modificar e vamos ter a real alegria dentro de cada um de nós, né? Nos diz ainda que, assim, alguém poderá argumentar: como podemos falar em alegria em meio de tanto sofrimento existente no planeta? Aí a reflexão que ele nos dá: então, pensemos, ao nos dispormos a viver a vida com alegria, precisamos olhar as situações com outros óculos, né? Então, vamos traduzir isso. Aí ele nos cita um exemplo: o sofrimento faz mal, no entanto, não é um mal, porque oferece os recursos valiosos para a aquisição do bem permanente. O sofrimento é um mal? É mal, nós sofremos, mas o sofrimento nos desperta. Se na nossa vida está tudo equilibrado, tudo normal, nós esquecemos até de agradecer o Pai Criador. Basta qualquer sofrimento no nosso dia a dia, a primeira coisa que nós vamos em busca? Da oração, né? Nós vamos em busca de ir a uma igreja, vir a uma casa espírita. Então, bem, o que parece mal para nós é um bem. E a doença também. Porque muitas vezes nós lamentamos, ficamos revoltados. Por que comigo? É a indagação que nós fazemos. Ao contrário disso, né, nós temos o quê? Por que veio esta doença em minha vida? O que ela vem me ensinar? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprimorar com nesse sentimento, com esse sofrimento? É o que nós temos que ir aí em busca, né? Então aqui ele nos diz assim, olha: logo, ter alegria não impede a aproximação do sofrimento. Nós podemos sofrer e ser alegres ao mesmo tempo, pois que ele faz parte do nosso processo de evolução. Olha o chamamento. Então nós temos que entender que todo sofrimento que nos acomete é um chamamento para a nossa evolução, para a nossa compreensão. Ah, mas tantas pessoas que sofrem, mas são tão bondosas, são tão caridosas. Será que tem mesmo a necessidade? Olha, quantas vezes a gente vê criança que mal nasceu. E que justiça é essa que leva as criancinhas que não fez nada? É o nosso pensamento, não é? Mas vamos falar das criancinhas que acabam de nascer e já acabam perdendo a vida. É um ensinamento para os pais, é um tempo que tinha que cumprir, que abreviou numa outra existência. Então, nós não sabemos os desígnios do Criador. Então, nós temos que aceitar essas situações, a doença, o mal, com resignação, com bondade, com alegria dentro de nós, porque tudo isso faz parte da nossa evolução, das nossas conquistas, que isso é um chamamento para a nossa melhora interior,
para a nossa melhora voltada para o bem, né? Então, nos diz assim, ó, ao compreender esse fato, não abandonamos a alegria, até por poder aprender com a dor e evoluir para Deus. Quando o amor não está presente no sentimento, a alegria não floresce, porque permanece sombreada pelas dúvidas e suspeita. Então, olha só, nós só vamos ser alegres quando tivermos realmente o verdadeiro amor dentro dos nossos corações. Aí sim a alegria irá florescer, né? As pessoas dizem querer a alegria, a felicidade, mas não conseguem adquiri-las, por mais que as persigam. A alegria não é encontrada em mercados ou farmácias, mas no coração que sente e ama, né? Então, isso significa que a alegria ela não é encontrada nas farmácias, significa que o dinheiro não compra alegria, o dinheiro não compra a felicidade. Eu vou ler uma poesia de Cruz e Souza, que está no livro Diálogo dos Vivos, Francisco Cândido Xavier e Herculanos Pires, por Espírito de Versos, que nos diz assim: companheiro da terra, companheiro, não te doa servir no solo obscuro, resguarda o sonho luminoso e puro, sob os clarões do jubilo primeiro. Vara, lama, canícula, aguaceiro, vence o caminho áspero e inseguro. Plantando o bem nas leiras do futuro, o trigo excelso do imortal celeiro. Sofre, mas segue além das próprias dores. Sê bondade e perdão por onde fores. Ouvida em prece o espanto que te invade. Serve, tropeça, ergue-te e confia. E encontrarás as fontes da alegria nas colheitas de luz da eternidade. Um belo poema, que se nós conseguirmos segui-lo, realmente nós vamos aí encontrar a felicidade, né? E aí nos diz ainda, se já encontramos Jesus, melhor razão para termos a alegria, porque envoltos na luz do mundo, nenhuma sombra ameaça. Alegremos-nos com a vida que desfrutamos e agradecemos sempre a glória de saber e de amar para agir com acerto. A vida com alegria é em si mesmo um hino de louvor a Deus, né? E aí tem um texto de Leocádio José Correia, do livro também Mensagens, o livro é Horizontes da Alma, que ele nos traz assim, são duas estrofes que nos fala da alegria. A alegria no coração humano foi e será sempre poderosa alavanca evolutiva para o moral, o espiritual e o caráter do homem. A certeza que o homem espiritualizado tem vida eterna o liberta de tudo o que possa magoá-lo e feri-lo, desagradá-lo no trânsito evolutivo da Terra. Quem faz e vive o processo construtivo da alegria tem consciência crítica de que o futuro só lhe reserva luz, esperança, dignidade e paz. Que nós possamos mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, sermos seres alegres, porque a alegria nos traz a luz, nos traz o entendimento, nos traz o amor e nos traz a paz. Então, nós encerramos, né? Vamos ver alguma pergunta que tenha. Não. Agora nós passamos para os comentários, alguma colocação. Gostaria?
Tem uma. Boa noite. Boa noite. Eu ouvi você dizer da informação de que menos de 1% das pessoas que têm o mal no coração, né? Os outros 99% fazem o bem, mas não é comentado. E isso eu já ouvi algumas vezes e eu acho muito confortante quando a gente percebe que a maioria das pessoas fazem o bem, né? Uhum. Mas quando a gente relata isso, as pessoas, no geral, elas tendem a falar, não, mas olha o mal, olha o que aconteceu essa semana, Uhum. os episódios, como você falou na TV, a mídia, ela evidencia, né? Quando a gente dá um foco para essa questão do mal, ela fica presente. É como Sim. se a gente só enxergasse isso. Então, como que a gente faz quando as pessoas estão com esse foco e elas não acreditam que tem 99% de pessoas boas? É difícil nós conseguirmos convencer as pessoas, né? Porque a maioria está realmente ainda nesse ambiente, né? Quando a gente diz que 99% das pessoas não estão nesse ambiente do mal, também não significa que 99% praticam o bem. Tem aqueles estáticos ainda que ainda não despertaram, né? É difícil nós convencermos, mas é só fazer uma análise. Falar, olha, presta atenção, quantas religiões aí, né? Porque a maioria das religiões hoje estão nessa prática do bem de ajudar os semelhantes. Aí você dá um exemplo, olha, teve uma catástrofe em tal local. Você viu quantas coisas foram arrecadadas, quantas pessoas auxiliaram? E olha só, um monte, porque isso é notório, e a mídia isso divulga. Não é assim? A mídia divulga. Olha, teve um problema lá em Mariana, tal. Quantos e quantas pessoas doaram água? Né? Quantas e quantas toneladas de roupas, calçados, alimentos foi para aquela região? Então, isso são pequenos exemplos que você vai ver a pessoa focar por um outro lado. Né? Porque eu costumo dizer assim, tem muita gente que ainda fica, mas será que tudo isso é verdade? Né? Se nós pensarmos, o maior espírito que encarnou na Terra foi Jesus, e ele também não conseguiu agradar a todos e convencer a todos. Não é? Então, nós temos que, muitas vezes, é as nossas atitudes que despertam o semelhante. Não é? É com os nossos exemplos, é com a nossa maneira de ser, que nós vamos envolver, então, um ambiente e as pessoas demonstrando. Porque eu falo, muitas pessoas hoje ficam o dia inteiro na televisão, acaba com depressão, tem medo de sair à rua, deixa de conviver com os semelhantes, muitas deixam até de ir no mercado, porque tem medo de tudo e de todos. Mas por quê? Porque fica envolto nessa redoma, nessa energia. Então, é difícil que ela mude esse foco, né? Mas não é impossível. Temos sempre a esperança e vamos orar para essas pessoas que, com certeza, né? Como tem aquele ditado que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é? Então, um dia nós vamos conseguir mudar essa situação. Fazer uma colocação, Maria. Você falou sobre a felicidade, né? Uhum. A gente procura a felicidade em grandes coisas, né? Mas a felicidade você pode procurar em pequenas coisas. Com certeza. Com os momentos com os colegas, momentos Sim. tão pequenos com a família, ou um local que você queira fazer um piquenique, sei lá, uma coisa tão simples, e hoje se tornou... antigamente era simples isso, né? E hoje a gente vê que a gente não faz mais umas coisas simples, andar de bicicleta, uma coisa tão... Né? São situações, né, que lá no passado existiam, que aí com a nossa evolução intelectual, a gente começa a ter outros tipos de situações de aparelhos que vai deixando lá de trás. Né?
Hoje a gente vê a maioria dos médicos incentivando que as pessoas caminhem. Olha que coisa mais natural, né? Caminhar faz bem para o corpo físico. E olha só, nós vamos vendo umas situações e deixamos de outras, que é necessária para nós. Né? E é realmente, eu falei da felicidade, né, que as pessoas vão em busca, mas eu esqueci de dizer, nós temos que olhar a felicidade para as coisas simples. Né? Sermos felizes porque estamos com os nossos familiares. Né? Sermos felizes por ter um emprego, ter uma colocação, conseguir ler um livro. Né? Então, são tantas coisas pequenas que nos faz felizes que nós não conseguimos observar essa felicidade. Realmente, uma colocação muito oportuna. Então, uma boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade. Eu só queria aproveitar aqui que eu não compartilhei com vocês aqui uma informação muito importante. Nós vamos ter aqui, temos aqui, que a Socorro está vendendo, é uma rifa, né? Que ela vai correr no dia 25 agora de novembro pela Loteria Federal. Essa rifa é em renda de benefícios da nossa casa, da área social. Então, é para promover a festa de Natal das famílias e das crianças assistidas pela nossa casa mesmo. Então, quem puder colaborar, né? R$20 o número da rifa. Quem puder colaborar, a gente agradece, tá bom? O prêmio é uma Smart TV LED 43 polegadas Samsung. Olha que legal. A gente aproveita e já se presenteia no Natal. Obrigada. Então, chegou o momento de doarmos, de repartir, de compartilhar com todos aqueles que estão nesse planeta, que fazem parte dessa humanidade. Então vamos começar pelos nossos governantes, para que eles possam ter mais sensibilidade com aqueles necessitados. Vamos compartilhar também com os que estão nesse instante em hospitais, de repente passando um momento de aprendizado, de reflexão para suas dores. Vamos também lembrar daqueles que estão nas cadeias, para que eles possam refletir sobre tudo que fizeram, como eles deveriam ter feito, de se conduzir. Vamos lembrar também dos orfanatos, dos asilos. Vamos lembrar e vamos enviar para todos eles esse conforto que aqui nós recebemos e podemos compartilhar. Porque aqui estamos amparados e aqui nós sentimos e aqui viemos buscar e vamos levar agora, nesse momento de vibração. Vamos também lembrar de todos aqueles que, apesar de vivos, estão mortos. É assim mesmo, estão mortos, porque se encontram em depressões, em vibrações baixas. Vamos lembrar para que eles possam ser auxiliados pelo nosso mestre, nesse instante, vibrando e acalentando os corações, para que eles tenham coragem de mudar a posição que eles se encontram hoje. Vamos lembrar também dos nossos familiares que nós deixamos, que eles recebam e que eles possam ser envolvidos nessa luz que nós, nesse momento, enviamos a cada um. Os nossos parentes, amigos, nos nossos trabalhos. Ó, Mestre, por essa casa também, que aqui recebem tantos irmãos necessitados e também irmãos que querem fazer parte dessa mudança do planeta.
mudança do planeta e mudança íntima, interna de cada um de nós. Por isso que estamos aqui. Nós te agradecemos, Pai, por todos esses benefícios que nós recebemos através da palestra, orientando a nossa conduta, como devemos fazer para sermos melhores. Obrigado, Mestre Jesus, por tanto conforto, orientação. Mestre, muito obrigado. Que assim seja, esteja sempre conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, agora nós vamos passar para os passes, né? Primeiro os magnéticos, depois os espirituais. Desculpa.